Era uma época em que todos os homens falavam a mesma língua, compartilhavam as mesmas palavras e, unidos, acreditavam que nada era impossível. Em algum lugar das planícies de Sinear, na antiga Mesopotâmia, ergueu-se uma torre tão colossal que sua sombra escurecia a terra. Os tijolos, queimados no fogo e unidos com betume, brilhavam sob o sol como uma escadaria para o céu. Era a Torre de Babel, um monumento ao orgulho humano, mas também um mistério que atravessaria milênios. Então, por que Deus decidiu interromper sua construção? O que realmente aconteceu naquele dia em que as línguas se confundiram? E, mais intrigante ainda, há evidências de que a torre existiu? Por séculos, historiadores e arqueólogos debateram se a narrativa bíblica era apenas uma parábola ou um evento real, escondido sob as areias do tempo. Nesta jornada, partiremos do texto sagrado para as descobertas científicas, explorando ruínas, decifrando tabuletas cuneiformes e confrontando teorias que desafiam o senso comum. Prepare-se para descobrir como um simples zigurate na Babilônia pode ser a chave para um dos maiores enigmas da humanidade, e o que ele revela sobre nós mesmos. Mas, antes de mergulharmos nas escavações, precisamos entender o que a Bíblia realmente diz sobre esse evento. Após o dilúvio, quando a humanidade começava a se reorganizar, um evento crucial aconteceria na planície de Sinear. A Bíblia nos conta que todos falavam a mesma língua, o que permitia uma comunicação perfeita entre as pessoas. Essa unidade linguística, que poderia ter sido usada para o bem coletivo, acabou se tornando o catalisador de um projeto ambicioso demais para suas próprias limitações. Enquanto viajavam para o Oriente, os descendentes de Noé encontraram um vale fértil na terra de Sinear e ali resolveram se estabelecer. Foi então que surgiu a ideia: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Essa decisão revelava um desejo profundo de criar algo que os tornasse famosos e lhes desse segurança, evitando que se espalhassem pela terra como Deus havia ordenado. Para erguer sua grandiosa torre, usaram tijolos cozidos ao fogo no lugar de pedras, unindo-os com betume como argamassa. A torre que imaginavam provavelmente se assemelhava aos zigurates mesopotâmicos, aquelas impressionantes estruturas em degraus que serviam tanto como templos quanto como centros de poder. Vamos fazer um nome para nós mesmos, diziam os construtores. Essa frase simples revela muito sobre seu estado de espírito. Queriam autonomia, reconhecimento e controle sobre seu destino. No entanto, por trás dessa aparente inocência, escondia-se uma rebelião contra a ordem divina de povoar toda a terra. Eles preferiam ficar juntos, onde se sentiam mais fortes e seguros. Quando Deus observou o que estavam fazendo, sua reação foi imediata e significativa. Se como um só povo, falando uma só língua, eles começaram isso, nada do que planejarem fazer lhes será impossível, declarou. Essa avaliação vinha de uma compreensão de que a unidade humana sem freios poderia levar a excessos perigosos. Era necessário estabelecer limites. A solução divina foi tão elegante quanto eficaz. Deus confundiu a linguagem das pessoas, fazendo com que ninguém mais se entendesse. De repente, o que antes era um canteiro de obras organizado transformou-se em um emaranhado de vozes desconexas. Sem comunicação, o trabalho tornou-se impossível, e as pessoas naturalmente começaram a se agrupar com quem conseguiam conversar, dispersando-se gradualmente por diferentes regiões. O local ganhou o nome de Babel, que em hebraico soa como confusão, mas que também remete ao termo babilônico Bábilo, significando portão de Deus. Essa ironia linguística não é acidental. O que pretendia ser uma porta para o céu tornou-se símbolo da desunião humana. A torre inacabada permaneceu como um lembrete físico das limitações humanas. A Bíblia não relata que Deus destruiu a torre, mas sim que o projeto foi abandonado. Essa distinção é importante. As ruínas ficaram como testemunho silencioso do que acontece quando a humanidade tenta ultrapassar seus limites. Essas mesmas ruínas, séculos depois, despertariam a curiosidade de arqueólogos e historiadores, que fariam descobertas surpreendentes sobre esta história milenar. Mas será que essas ruínas existiram de verdade? Nas areias do Iraque, escavações revelaram algo perturbador. No final do século XIX, quando muitos estudiosos consideravam a Torre de Babel como mera lenda, as escavações na antiga Mesopotâmia começaram a revelar fatos surpreendentes. Arqueólogos descobriram que a Bíblia guardava memórias precisas de estruturas reais da antiga Babilônia. Robert Coldevey, em suas escavações entre 1899 a 1917, encontrou os impressionantes restos do zigurate Etemenanki no coração da Babilônia.
Esta estrutura colossal media 91 metros de base quadrada e originalmente alcançava cerca de 90 metros de altura, dividida em 7 andares, exatamente como descrito pelo historiador grego Heródoto, séculos antes. Os materiais de construção coincidiam perfeitamente com o relato bíblico: tijolos cozidos ao fogo, unidos com betume como argamassa. Uma tabuleta cuneiforme, do rei Nabucodonosor II, mencionava: "Eu reconstruí o Etemenanquim, a casa alicerce do céu e da terra", demonstrando que os babilônios viam esta construção como uma ligação entre o divino e o terreno. Em 1876, George Smith fez outra descoberta crucial no Museu Britânico. Uma outra tabuleta mencionava: "O edifício desta torre ofendeu os deuses. De uma só vez, eles fizeram estranha sua linguagem. Então eles foram dispersos para todos os lados." O paralelo com Gênesis 11 era impressionante. Outras evidências corroborativas surgiram de diferentes fontes. A lista de reis sumérios menciona um tempo antes da confusão das línguas. Zigurates similares foram encontrados em Ur, Nippur e Assur, mostrando que estas estruturas eram comuns na Mesopotâmia. A arqueologia revelou ainda que a Babilônia era verdadeiramente um caldeirão cultural. Inscrições em múltiplas línguas foram encontradas no local, incluindo sumério, acadiano e aramaico. Essa diversidade linguística na mesma cidade oferece um pano de fundo histórico plausível para o relato bíblico. Datando as diferentes camadas arqueológicas, os estudiosos identificaram que o zigurate principal foi reconstruído várias vezes ao longo dos séculos. Isso sugere que a memória da torre permaneceu importante por gerações, mesmo após seu abandono. Cada reconstrução parecia tentar recapturar a grandeza original. A história da Torre de Babel, longe de ser uma mera parábola, tem suas raízes em eventos históricos reais ocorridos na antiga Babilônia. A arqueologia transformou o que era visto como mito em um capítulo documentado da história humana. Mas se as evidências comprovam a existência da torre, elas também abrem novas questões intrigantes. Por que tantas culturas antigas, de diferentes partes do mundo, possuem mitos similares sobre uma grande torre e a confusão das línguas? O que essas semelhanças revelam sobre nossa história comum? Diversas teorias tentam explicar por que essa construção se tornou um símbolo tão poderoso em culturas ao redor do mundo. Alguns pesquisadores defendem que essas torres serviam como observatórios astronômicos primitivos. Essa teoria ganha força quando analisamos os conhecimentos avançados que os babilônios possuíam sobre matemática e astronomia. Outros vão mais longe, propondo que os zigurates eram locais de comunicação com entidades superiores. A teoria dos antigos astronautas sugere que a confusão das línguas poderia representar uma intervenção tecnológica alienígena. Antropólogos destacam que mitos similares aparecem em culturas sem contato com a Mesopotâmia. Na América, os povos mesoamericanos tinham histórias sobre torres que alcançavam os céus e foram destruídas pelos deuses. Estudos genéticos recentes mostram que todas as línguas modernas podem ter se originado de um único proto-idioma, o que daria base científica à narrativa. Arqueólogos continuam descobrindo novos elementos que ampliam nossa compreensão. Escavações recentes na Mesopotâmia revelaram que zigurates menores apresentavam padrões de construção semelhantes, sugerindo que a técnica era difundida. Isso reforça a ideia de que a Torre de Babel não era a única, mas sim a mais impressionante de muitas. A diversidade de interpretações mostra como uma única história pode adquirir múltiplos significados através dos séculos. A história da Torre de Babel nos mostra como os erros do passado ainda ecoam nos dias de hoje. As escavações arqueológicas comprovam que essa construção realmente existiu na antiga Babilônia, revelando que por trás do mito há fatos históricos fascinantes. O que começou como um ambicioso projeto de união humana terminou como um alerta eterno sobre os limites que não devemos ultrapassar. Nos conte nos comentários: qual lição da Torre de Babel você acha mais relevante para os dias atuais? Você acredita que com a tecnologia moderna, estamos construindo novas torres que podem nos levar aos mesmos erros do passado? Sua opinião é muito importante para nós. Se você gostou de descobrir os segredos por trás dessa incrível história, ajude nosso canal a crescer. Cada like, inscrição e compartilhamento faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. A torre pode ter ruído há milênios, mas seu legado continua mais vivo do que nunca em nossas reflexões. Até mais!